Olá a todos, sejam bem-vindos a uma nova rúbrica no LabCom. Hoje a conversa é dedicada às futuras mamãs. Vamos falar sobre a saúde da grávida com duas especialistas. Vamos ter connosco a doutora Mariana Abcacis e a doutora Patrícia Silva. Olá meninas, portanto não podem perder, é já a seguir. Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio de No LabCom. Hoje falamos sobre a saúde da grávida, das futuras mamãs e o bem-estar durante a gravidez. E porque é de gravidez que falamos, temos hoje o apoio da Mostela, marca parceira do Grupo Germano de Sousa. Vamos começar por apresentar as nossas especialistas. Vamos dar as boas-vindas à nutricionista doutora Mariana Abcacis. Olá Mariana! Olá, obrigada. É um prazer ter-te connosco no LabCom. É uma novata aqui connosco. Nós vamos querer saber muito sobre nutrição e gravidez. E ao pé da Mariana temos a doutora Patrícia Silva, que nos acompanha já nesta rúbrica obstetra. A Patrícia é uma flaviense, portanto, Patrícia, bem-vinda novamente e vamos esperar respostas objetivas de ti, ou não fosse uma flaviense. Olá, muito obrigada. Portanto, novamente. Bora lá meninas, vamos começar e a primeira pergunta que eu vou fazer vai ser para a minha congénere. Patrícia, é de facto importante quando falamos de gravidez ou de futuras mamãs e papás, pensar a pré-conceição. É importante para ti fazer as consultas pré-concepcionais, ou seja, antes da gravidez, preparar a grávida e a família para o futuro bebê? Sim, há várias coisas que nós temos que sempre conversar antes da gravidez. Portanto, eu costumo brincar e dizer que temos que ver como é que o forninho está a funcionar, não é? E é um bocadinho por aí. Claro que não estamos a falar de situações que possam descartar à partida a evolução da gravidez, mas cada vez mais há senhoras que têm uma tendência para engravidar mais tarde. Temos que preparar algumas patologias que a pessoa possa já ter de base e, portanto, é importante ter o aval de alguns colegas, de alguns especialistas que já seguem a senhora, se for este o caso, mas há outras situações que nós também temos que planear. O peso é uma situação extremamente importante, porque o peso prévio à gravidez é só por si, isoladamente, um fator que condiciona algumas situações durante a gravidez, nomeadamente a diabetes, a hipertensão, alguns riscos que nós podemos minimizar já falando com a senhora numa fase pré-concepcional. Depois é a preparação do corpo em si. Eu tenho uma colega da parte da fisioterapia que diz que a preparação começa antes da gravidez. Verdade. O corpo tem que Sim. se adaptar a uma gravidez e isto é importante nós planearmos antes, efetivamente, da concepção. Portanto, só aqui já temos assim algumas... A mudança fisiológica e o preparar para a mudança que aí vem. Estamos a falar de pré-conceição, ou seja, antes do bebê. Estamos a falar no forninho. A alimentação, como estávamos a dizer, ou não fosse o excesso de peso e obesidade, um fator de risco para a gravidez. Mariana, eu vou falar contigo já. Porque eu vou precisar de ti depois desta nova rúbrica, desta nossa rúbrica. A mamã e o papá, neste caso, o excesso de peso e a obesidade, são fatores de risco, principalmente numa sociedade em que os pais são pais cada vez mais velhos, por várias razões. É um foco para ti, nas consultas, saber lidar com o excesso de peso antes da concepção? Sim, confesso que especificamente ao meu consultório me chegam muitas vezes depois de já estarem grávidas. Também tenho algumas mulheres que estão preocupadas com isso e que marcam consulta previamente para, ok, estou a pensar em engravidar, gostava de equilibrar a alimentação, garantir que estou bem a nível de peso, que a minha alimentação garante os nutrientes todos e isso é ótimo, certo. Mas acaba por não ser o mais frequente. Acontece depois de descobrirem que estão grávidas, vão à consulta ou porque estão cheias de medo em relação a determinados alimentos que podem ou não podem comer, ou então porque efetivamente têm ou medo de aumentar mais peso do que o desejado, ou têm já excesso de peso e o obstetra pede para ter uma consulta, não é? Um acompanhamento com vocês, exatamente, claro para equilibrar. Agora, é fundamental este acompanhamento, é fundamental o antes, o durante e o após, mas eu até digo que o após é o mais fácil quando nós temos estes cuidados antes e durante. Quando as bases estão feitas. Exatamente, portanto, mas é importante saber que uma das principais causas de obesidade hoje em dia na mulher na meia-idade é o aumento de peso excessivo durante a gravidez e a não recuperação deste peso no pós-parto. Portanto, isto também marca bem a importância Sim. que a alimentação tem nesta fase da vida.
Nós somos o que comemos, de facto, e depois em termos sociais e o voltar ao trabalho, o voltar a sermos, e nunca somos iguais, mas o voltar, e ainda bem, mudamos sempre, mas o voltar ao peso é quase uma luta, mas nós já vamos falar sobre o pós-parto. Eu vou chutar a bola para a Patrícia. Estavas a falar das mudanças durante a gestação. Quais são as alterações fisiológicas mais importantes no decorrer de uma gravidez? Eu não gosto de me focar só nas fisiológicas, Ok, bora porque lá. há muitas também na parte mental e que às Certo. vezes ficam assim um bocadinho mais esquecidas. Sim. As duas em conjunto são extremamente importantes. Claro que o peso, esta é a parte que as pessoas às vezes têm mais dificuldade em lidar, principalmente quando já têm esta preocupação previamente à gravidez, e algumas pessoas têm realmente dificuldades com manter o peso, com estabilizar o peso, e isto é uma preocupação agora muito atual. Depois é a questão da adaptação do corpo, o nosso equilíbrio fica diferente, há uma laxidão dos nossos tecidos, a maior parte das pessoas depois não sabe se consegue adaptar bem o exercício que já faz à realidade da gravidez, tem imensos receios. Sim. Portanto, há assim uma série de preocupações aqui que são um dia-a-dia, é uma constante do nosso dia-a-dia. Eu costumo dizer que tudo o que se possa fazer não grávida pode-se continuar a fazer grávida, portanto o exercício consegue manter. Claro que não vamos começar a correr maratonas na gravidez, não é esse o objetivo, não é essa a intenção. Mas se a pessoa já mantinha esse estilo de vida, de manter o exercício, tem grávida de fazer crossfit a gravidez inteira. Certo, nós temos um exemplo em Portugal, a Carolina Exato. Patrocínio, um beijinho para a Carol, porque de facto Exato, ela é assim o meu verdade. go-to, ela ainda me vai ensinar muita coisa. Há pessoas que mantêm esse registro a gravidez inteira e, portanto, não tem qualquer problema. Desde, obviamente, que o façam adaptado, aos exercícios adaptados à gravidez. Em relação a outras alterações, existem algumas patologias que podem aparecer Certo. ou exacerbar-se na gravidez, nomeadamente problemas de tiroide, por exemplo, e que têm esta tendência para descompensar um bocadinho, que são alterações que não são fisiológicas, obviamente, Certo. mas que nós temos que estar um bocadinho mais atentos. Mas essencialmente é esta descoberta de um corpo um bocadinho diferente daquilo que as pessoas estavam habituadas. E esta, às vezes, nos dias que correm, é algo que realmente as pessoas se preocupam. A parte mental, e bem, atenção, a parte mental. Sim. As hormonas são um bocadinho complicadas no geral, não é? Portanto, a gravidez é um pico hormonal extremo. E as pessoas, se já têm alguma labilidade, o stress do dia-a-dia, se são pessoas que vivem também a sua gravidez de uma forma muito intensa, muito ansiosa, portanto, é uma situação que nós devemos falar. Muitas vezes as pessoas têm receio de falar connosco ou não valorizam esta situação porque acham que não é importante, e é muito importante. As pessoas têm que estar estáveis do ponto de vista mental e físico, não é? Mas Sim, essencialmente uma combinação. mental. Exato. E efetivamente a gravidez exacerba algumas situações. Se a pessoa já tem e às vezes é só uma questão de feitio. Eu costumo dizer isto, ou seja, não temos todos o mesmo feitio. Há pessoas que são mais preocupadas. Claro, às vezes é só essa claro que questão. sim. E a parte mental da gravidez e esta preocupação um bocadinho às vezes extrema pode necessitar de ajuda. E esta parte também deve-se falar, deve-se E o foco deve estar centrado aí, até porque às vezes as grávidas e os próprios acompanhantes só se focam em será que está uma infecção urinária, será que eu estou a engordar muito, será que eu tenho aqui alguma restrição de crescimento, mas depois a outra parte, o preparar para o que aí vem é de facto muito importante. Até porque depois a parte mental nos vai ajudar muito mais a estabilizar a parte física, porque muitas vezes nós sabemos, e a doutora Mariana melhor do que eu, que há sempre uma compensação alimentar associada à ansiedade. Portanto, tudo o que é acreditem, a labilidade eu também sei. A labilidade emocional muitas vezes observa-se e constata-se nesta questão de comer de forma um bocadinho mais exagerada. Há ali sempre uma pequena compensação e a pessoa depois também acaba por ficar mais fechada, mais sedentária, associada às alterações psicológicas e, portanto, ou seja, o estilo de vida muda bastante associado a esta questão. Acho que foi uma resposta de facto brilhante. Eu vou chutar a bola para a nossa Nutri de Serviço, mas antes uma pergunta para as duas. Eu faço as análises pré-concepcionais, vejo se sou imune à rubéola ou à toxoplasmose. De facto, eu vou ser imune à rubéola. Não sei, há muitas grávidas cada vez mais, principalmente vemos no mundo global, mas eu vou passar para a toxoplasmose. Doutora, eu não sou imune à toxoplasmose.
caneco, o que é que eu vou fazer durante a gravidez? Eu não vou poder comer sushi. Não, este é um dos maiores medos das grávidas, é a questão da toxoplasmose. Eu também gosto sempre de referir em consulta que, apesar da toxoplasmose ser aquele nome mais sonante, há uma série de outras parasitoses e entidades, sim, clínicas, sim, que podem também ser prejudiciais à na gravidez. Daí que os cuidados que eu recomendo é um bocadinho transversal a termos um teste de toxoplasmose negativo ou positivo. Okay. Claro que quando uma grávida já é imune previamente à toxoplasmose, pode se calhar relaxar um bocadinho mais. De qualquer forma, gosto sempre de indicar as coisas de uma forma mais conservadora, apesar de ser muito descontraído e de passar essa descontração, porque acho que é importante a forma como passamos a informação, sim. Descontrair em vez de provocar mais tensão numa grávida que por si só normalmente já está com os medos todos à tona. Complicar um bocadinho também essa questão, claro. Portanto, tento aligeirar o tema e digo, ok, vamos ter os cuidados básicos e importantes que devemos ter. Portanto, e aí destaca-se o cuidado com as saladas mal lavadas, mais do que até os outros legumes todos, porque às vezes depois vejo que entra-se no exagero em que cortam radicalmente com o reino dos vegetais e digo, não, atenção, isso é muito mais prejudicial do que apanharmos uma boa lavagem, uma boa preparação dos mesmos, não é? Temos é que saber como fazer, porque cortar com os legumes todos, sejam eles cozinhados ou crus, é altamente prejudicial para o estado nutricional da mãe e do bebê. Portanto, tem que se encontrar aqui um ponto de equilíbrio e é dar 2 ou 3 diretrizes rígidas, mas simples, e depois dizer, e atenção, gravidez não é doença, aqui o objetivo é comermos com qualidade, pronto, sem medo de comer, muito mais do que nos focarmos na quantidade, devemos nos focar na qualidade das nossas escolhas, que, claro que há espaço para tudo, mas vamos privilegiar alimentos de boa qualidade, manter sim os vegetais, manter a sopa, e depois é isso, tem que ter 2 ou 3 cuidados extra para além daqueles que temos para no nosso dia-a-dia. Para além de a lavagem das saladas, vamos falar de enchidos, por exemplo, sendo eu um flaviense, vamos lá em cima, eu posso comer, doutora? É o que eu digo, atenção, os enchidos no dia-a-dia não são propriamente uma opção saudável, quer estejamos grávidos, quer não. Portanto, deve ser sempre a exceção e não a regra. Se me perguntam diretamente a nível de segurança alimentar, o que eu digo é, por exemplo, um arroz de pato em que vai ao forno e as rodelas de chouriço vão ao forno durante tempo suficiente para cozinhar e atingir temperaturas seguras, sim, torna-se seguro. Se for o chouriço em cru, não é aconselhado, porque de facto as carnes cruas, carnes mal passadas, podem ser uma das fontes de toxoplasma. Depois, claro. Mas há aqui uma salvaguarda, que o toxoplasmose não é assim tão endémica quanto... Certo, verdade. Logo aí nós temos de ter esta questão e só... Okay, vamos ter algum cuidado, vamos limitar um bocadinho a nossa preocupação no geral. É importante, lá está, a alimentação correta e efetivamente a alimentação e hoje em dia as regras de segurança alimentar dos produtos que são disponibilizados num supermercado, nas fiscalizações de segurança alimentar nos restaurantes, tudo isso vai diminuir os casos de toxoplasmose. E como estavas a dizer, há de facto até restaurantes mesmo de 100% de sushi que têm um menu para grávida. Sim, de maior qualidade. Sim, pois que é incrível. Digo, ir a um buffet fora de questão. E é porque a comida, seja sushi ou não sushi, está ali exposta durante não sei quanto tempo. Portanto, não sabemos até que ponto temos a segurança. A melhor opção. Agora, se formos a um sushi, bom, hoje em dia, segundo a ASAI, o peixe tem que ser todo congelado antes de ser servido. Portanto, é um peixe fresco, mas que foi congelado. Uma coisa que eu também explico é, tudo o que vai ao forno, tempo suficiente, ou que vai a congelar, fica estéril, portanto fica apto para consumo, mesmo que à partida fosse um alimento não apto na gravidez. Portanto, hoje em dia dá para contornar de muitas formas simples, acessíveis e que qualquer um pode fazer em casa. Forno, congelador, está feito. Portanto, lá para casa, no carro onde tiverem, meninas, não há desculpa, não é? Até porque há algumas pessoas que não gostam, por exemplo, de carne mal passada, que pode ser um foco de toxoplasmose. Basta congelar pelo menos 48 horas, já é o suficiente para poder comer a carne em casa, obviamente. Mal passada. Exatamente, mal passada. Portanto, fora de casa nós não sabemos como é que as coisas são condicionadas, se calhar é preciso ter mais algum cuidado.
em casa é tranquilo. Perfeito. Eu acho que muitas grávidas vos vão agradecer por esta resposta. E que eu acho isto ótimo, porque é o que eu também explico hoje em dia. Quanto mais refeições nós conseguirmos fazer em casa ou levar de casa, mais controle real nós temos sobre aquilo que estamos a comer. Conseguimos respeitar muito mais as nossas necessidades. Portanto, não é de repente uma grávida ter medo de ir almoçar fora ou jantar fora. Agora, é incomparavelmente mais fácil conseguir manter uma correta alimentação e termos um aumento de peso saudável se for eu a preparar as minhas próprias refeições. Exato. Se eu for todos os dias fora, leva muito mais gordura, muito mais sal, e as doses que me servem no prato são muito superiores àquelas que eu realmente necessito. E a própria preparação, muito mais azeite, muito mais condimentos, e nós podemos até responsabilizar-nos sobre aquilo que nós comemos, não é? Exatamente. E menos tentações, porque muitas vezes quando vamos a algum lado existe sempre uma tentação. E portanto assim, se nós controlarmos o que nós levamos connosco, é muito mais fácil de controlar. Todos os níveis. Exatamente. E depois há outra questão, que também não é só toxoplasmose, que é o risco de intoxicação alimentar durante a gravidez. Se os alimentos não tiverem a qualidade que é desejável, muitas vezes existe o risco de intoxicação para além da toxoplasmose, que é chata a tratar na gravidez. Verdade. Os mais limitados, a desidratação. As armas terapêuticas, a desidratação. Pode não causar um problema fetal, e ainda bem que não, mas se uma grávida apanha salmonelas, sabe-se que a salmonela não vai provocar uma deficiência no bebê. Agora, pode ser coitada realmente da nossa desconfortável, mamãe, levar a internamento por desidratação. Portanto, são situações que podemos tentar evitar através de certos cuidados com a alimentação. De pequenos cuidados, como vocês diziam. Para além da toxoplasmose, é um bom tópico para o pedido de auxílio entre nutricionista e obstetra e nutricionista. Vou juntar agora as náuseas, o desconforto e até que certa forma o papel nutricional pode estar implicado ou não. Para além destes focos, como é que o nutricionista se auxilia com o obstetra e como é que a obstetra pede ajuda ao nutricionista durante a gravidez? As náuseas e os vômitos podem obviamente ser melhorados com a alimentação um bocadinho mais adaptada. Nem todas as mulheres têm náuseas e vômitos, mas depois há outras situações que também podemos associar, por exemplo, a diabetes gestacional, portanto, que é assim cada vez mais frequente, porque mulheres mais velhas, com maior peso, não é? Podem não ser propriamente obesas, mas com excesso de peso muitas vezes, com uma vida mais sedentária, portanto, são logo fatores de risco para que a diabetes apareça logo a partir do primeiro trimestre. Muitas vezes já são situações que nós identificamos também no pré-concepcional, porque se é uma mulher, eu normalmente sugiro sempre este apoio de nutrição numa fase precoce da gravidez ou pré-concepcional. Normalmente já são mulheres que eu sigo e portanto que depois vão evoluindo e pretendem engravidar. E é mais fácil o acompanhamento até? Sim, é uma das minhas sugestões, porque eu acho que é uma sugestão, nós não podemos impor nada, como é óbvio. E normalmente eu explico às pessoas duas coisas muito, muito simples. Primeiro, quando nós já estamos na gravidez e para engravidar temos uma motivação completamente diferente para adquirir hábitos de vida muito mais saudáveis. Portanto, para nós percebermos que é uma fase boa para nos tratarmos, não é? Para começarmos a melhorar aquilo que é o nosso corpo, que é a nossa vida no geral, e portanto, seja em hábitos alimentares, seja em exercício físico, é logo uma motivação muito superior àquilo que é o nosso dia-a-dia habitual. E depois, quando eu sei que já são mulheres que têm alguns problemas em lidar com o peso, eu acho que é sempre importante fazer esta preparação. E a nutrição é pelo menos para as pessoas ganharem algumas ferramentas para se organizarem melhor e para gerir um bocadinho esta ansiedade do excesso de peso. Eu acho que é sempre importante começarmos logo com uma avaliação e muitas vezes é só para a pessoa até já faz as coisas, é só para se sentir mais confiante a fazê-las. E até uma certa disciplina. A Patrícia falava de diabetes e é cada vez mais um diagnóstico feito durante a gravidez, antes e após. Como é que o papel nutricional e a disciplina nutricional pode estar em prática e ajudar de facto uma diabetes durante a gravidez que às vezes não necessita de medicação, mas apenas só de um plano nutricional? Exatamente, e o ideal é que as coisas corram mesmo nesse sentido, é conseguirmos uma estabilização das glicémias via alimentação e não termos que recorrer à suplementação. Eu, de qualquer forma, no início de cada consulta de gravidez, quando a grávida me aparece pela primeira vez, eu gosto de explicar, porque eu acho que isto fica muito na cabeça de uma grávida e percebe a importância, que é, eu considero
as grávidas, quando estamos grávidas, quando a mulher está grávida, somos como se fôssemos insulinoresistentes, ou seja, somos todas pré-diabéticas de antemão. Portanto, a probabilidade de desenvolvermos diabetes estacional é grande, daí haver também esse controlo em todas as gravidezes. Portanto, gosto sempre de dizer, pronto, nós partimos de uma base em que já estamos pré-diabéticas. Portanto, vamos adotar uma alimentação que favoreça o mais possível o equilíbrio energético e o equilíbrio das glicémias e hormonal. Pronto, e as pessoas, ao perceberem isto, eu acho que também ganham uma responsabilidade diferente e percebem, ok, realmente isto faz sentido, este cuidado que eu estou a ter. E depois se temos uma situação em que também me acontece, pessoas já só vêm à consulta depois de termos um diagnóstico efetivo de diabetes estacional, e é fazer aquela alimentação clássica de repartirmos o alimento o melhor possível, nomeadamente os hidratos de carbono complexos, distribuí-los muito homogeneamente ao longo do dia, em vez de focarmos tudo no almoço e no jantar. Fracionando. Exatamente, irmos fracionando de forma a conseguirmos uma flutuação muito mais suave das nossas glicémias, em vez de andarmos em picos para cima e para baixo, até porque os benefícios é benéfica em tudo. Independentemente de estar grávida ou não. Exatamente, portanto, mas gosto de fazer esta explicação, porque nada como a própria pessoa perceber porque é que está a fazer aquilo e não estar a seguir um plano só porque sim. Porque os hábitos, a Patrícia estava a dizer, e com toda a razão, eu acho que é a altura da fase da vida da mulher em que está mais motivada, em que pode estar mais disponível para mudar os hábitos, porque o foco não sou eu, é a saúde de alguém que aí vem, e isso é ótimo. E a pensar que a gravidez são 9 meses, ou pelo menos é suposto que seja, portanto é um tempo, é quase um ano, dá-nos tempo para ganhar hábitos que ficam, e que depois o papel de uma mãe, quer queiramos ou não quero ser sexista, mas o papel de uma mãe em casa é fundamental para os hábitos que vamos passar para as gerações futuras. Portanto, se eu até não me alimentava bem, porque não tinha essa preocupação, era só eu, de repente eu estou grávida, vou ter um bebê, ótimo, então vamos aproveitar a gravidez quase para fazer um curso de nutrição para mudar depois, o shift. Exatamente, não é uma dieta no agora, é daqui para a frente eu vou tentar ter estes hábitos em casa, porque depois aquilo que os bebés, que as crianças pequeninas ou até que os adolescentes veem os pais fazer, é efetivamente o que eles veem como eu, quando for grande, vou fazer isto. Não importa um pai e uma mãe, sim, é aquilo estar que a dizer, vem em vamos casa, comer não é? sopa, vamos comer fruta, que se não comerem, eles pensam, eu quando for grande também não vou comer sopa. Claro, a mãe e o pai não comem. Eu costumo brincar uma coisa muito interessante, que é isso, que a maior parte das pessoas normalmente diz, o colesterol é hereditário. E eu brinco sempre e digo, não, na realidade nós herdamos são os nossos hábitos alimentares. Portanto, há obviamente casos de dislipidemia hereditária, mas estamos a falar de situações muito extremas e com valores, não é? Aqueles valores borderline normalmente têm a ver com maus hábitos alimentares, que é aquilo que nós herdamos, muito mais do que a parte genética. Portanto, nós cozinhamos como vemos cozinhar. E portanto, e as porções assim, comemos igual, exatamente, tudo igual. E esta coisa, esta situação do peso, eu normalmente reforço sempre uma questão na consulta, que eu acho que isto é muito importante nós explicarmos. O excesso de peso prévio à gravidez e na gravidez não é uma questão estética. Nunca foi. Não. E certíssimo. Portanto, isso é para a pessoa não se sentir, primeiro, mal com esta questão de ter um peso a mais, não é? Portanto, e para a pessoa não achar que aquilo é realmente uma situação... de objetivação corporal. Exato, não é de todo. E explico sempre quais são os riscos e quais são os nossos objetivos. Às vezes os objetivos são muito pequeninos e as pessoas não têm essa consciência. Às vezes... nós usamos o IMC prévio à gravidez, é um bocadinho redutor. Cada vez mais, obviamente, sim. Acho que mais mês, menos mês, Portugal vai começar a fazer as outras coisas. Mas nós temos que usar algum critério. Sim. Portanto, e muitas vezes quando nós é o mais barato também, portanto. Exato. A calculadora funciona. Exatamente, mas temos que ter algum critério, temos que usar alguma coisa. Obviamente que há outros fatores que nós temos que pôr em cima da mesa, mas se nós tivermos uma mulher que logo à partida tem um IMC ou tem um excesso de peso associado à sua altura, nós devemos pelo menos dizer uma coisa.
há esta situação, vamos tentar controlar o peso na gravidez. Não é obrigatório todas as mulheres engordarem na gravidez. De todo? Portanto, se só o objetivo pequeno de não aumentar peso na sua gravidez já vai implicar que quando sair da maternidade vai ter vários quilos a menos. Menos do que tinha, o que eu também digo quando tenho grávidas com excesso de peso, vamos ter um grande objetivo, que é acabar a gravidez. No dia em que o bebê nasce, temos menos peso do que temos atualmente. É uma win-win situation. Sim, e é possível de facto, não é? É, de todo. E assim, nós temos de ter esta noção que é um objetivo muito pequeno. Não estamos a falar de nada de extraordinário. A pessoa manter exatamente o que fazia até ali. Pronto, só isso. Só não engordar já é uma vantagem enorme. Sim. Se nós conseguimos, sei lá, ter um objetivo pequenino, 1 kg por mês, perder 1 kg por mês quando o IMC já é elevado. Sim, pelo menos no início. Depois no final não é tão fácil. Sim, não é tão fácil, mas é uma coisa pequenina. Depois equilibra-se e é explicar sem fundamentalismos. Lá está, eu acho que é fundamental uma grávida apanhar um profissional de saúde que tenha a capacidade de relativizar as coisas em vez de pôr mais pólvora no canhão. Sim, até porque a informação é poder e a forma como depois explicamos pode influenciar muito a conduta da grávida e do familiar. Uma mãe com excesso de peso ou com obesidade, a probabilidade daquele bebê vir a ter excesso de peso ou obesidade é gigante. Sim. Portanto, não é só por mim, não é uma questão de estética. E não é logo no imediato, estamos a falar ao longo da vida, portanto há sempre um maior risco de ter diabetes, de ter excesso de peso ao longo da vida daquele feto. Meninas, o tempo, mas eu ainda tenho algumas perguntas para vocês, porque de facto eu quero as vossas respostas. Eu precisava era de uma caneta e de um papel, mas eu vou ouvir depois. Planos nutricionais, já falámos também de toxoplasmose, mitos, mas eu agora quero falar de suplementação durante a gravidez. Posso fazer todo o tipo de suplementação? Estou apta? Posso fazer, não devo, tenho que fazer antes, depois, dou de mamar, não dou de mamar, posso fazer suplementos. Vou começar pela nossa obstetra, mas Mariana, depois vais ter que intervir. Há suplementos obrigatórios. Neste momento, o ácido fólico e o iodo são os básicos que todas as grávidas devem fazer. Depois existe uma série de multivitamínicos que nós podemos acrescentar. Tem a ver com vários fatores também. Por exemplo, neste momento a idade materna é um fator muito importante para melhorar a suplementação. Cada vez mais as mulheres têm tendência para ter filhos mais tarde, e está tudo bem, não é esse que seja um problema, mas temos de ter noção que a suplementação necessária pode ser um bocadinho diferente a partir dos 35 anos ou abaixo dos 35 anos. As novas fórmulas multivitamínicas já nos permitem dirigir um bocadinho mais essa suplementação. Depois o ferro, normalmente a partir da metade da gravidez, normalmente é acrescentado. Cada caso é um caso, nem todas as mulheres precisam de ferro, precisam de todos os suplementos, temos que ir avaliando, daí fazemos várias vezes análises. Elas até chegam ao teu gabinete, doutora, estou com anemia. É fisiológico, com calma. Exatamente, é isso que eu queria chegar. Há certas situações que são fisiológicas e, portanto, que servem para depois, no pós-parto, a mulher ter a mesma capacidade de compensar aquilo que tinha antes da gravidez. Outra coisa que eu neste momento também tenho feito, aumentado a suplementação, é a vitamina D. Portanto, nós sabemos que tem vários benefícios, nós precisamos da vitamina D para várias coisas e que no desenvolvimento fetal e materno a vitamina D é realmente uma vitamina importante. Ou o bebê não o fizesse durante 12 meses seguidos. Exatamente. Portanto, daí que também temos tido esta questão da importância da vitamina D e alguns, por exemplo, o cálcio também pode ser importante em mulheres que não têm excesso de peso, pelo contrário, que são magras demais e podem ter necessidade de extra suplementação de cálcio. É uma avaliação caso a caso. Pois, ser sempre... E Mariana, vou-te fazer uma pergunta que é fascinante para mim. Mães veganas e vegetarianas, há depois um tipo de suplementação que pode ser adaptada para elas? Requer mesmo fazer uma suplementação extra, porque há uma série de nutrientes que não vêm naturalmente da alimentação, portanto que precisam de ser suplementados. A B12, por exemplo, que é mais deficitária nas mulheres que não ingerem alimentos de origem animal. E ferro, portanto, geralmente recomendo sempre por uma questão de precaução. E pode ser necessário ou não também um suplemento em proteína. Eu, para mim, gosto sempre que venha via alimentar, mas no caso de uma dieta vegana pode não ser tão fácil de atingir as necessidades recomendadas, porque efetivamente a proteína tem as necessidades um bocadinho aumentadas durante a gravidez, portanto uma alimentação normal mais do que consegue suplementar ou
atingir estas necessidades. No caso do veganismo, podemos não conseguir. Tudo o que seja hoje em dia a quantidade de suplementos mais voltados para a alimentação no exercício físico não são suplementos que são feitos nem pensados para a fase da gravidez. Hoje em dia, cada vez mais mulheres tomam suplementação desportiva, tendo ou não critério, isso seria outra conversa, mas é pensar que a suplementação deve ser específica, estamos a falar desta suplementação e não de suplementação que muitas vezes até encontramos em supermercado. Eu essa sou da opinião que deve ser suspensa. Portanto, é um apelo que eu também faço, porque cada vez mais assistimos a... Claro, e nós vamos ao supermercado quase todos os dias e estão lá as portas, não é? Sim, e esta medicação da farmácia que nós recomendamos tem o crivo, tem o aval do Infarmed, portanto tem esse controle. Que é essencial, sim. Sim, e mesmo as vitaminas devem ser as vitaminas que foram desenvolvidas para a fase da gravidez, porque há determinadas doses que não devem ser excedidas porque pode ter um efeito tóxico no bebê, portanto também alertar nesse sentido. E é essa parte que é importante. Acho que é isso, é um bom senso, não é? É um bom senso que é a disciplina que nós falávamos no início. Exato. Meninas, foi excepcional esse programa, obrigado por todas as respostas. Obrigada. De facto, nós ficávamos aqui tempos e tempos e tempos. Vamos agradecer à doutora Mariana Abquecis e à doutora Patrícia Silva. Já sabem, o LabCon fica por aqui, mas mamãs e futuras mamãs podem, com o Grupo Germano Sousa, durante a vossa gestação, fazer as análises e garantir alguns miminhos dados pela Mostela. Nós voltamos a ver-nos brevemente. Até lá, fiquem bem.